Estamos de volta no segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana. E para falar sobre estresse, vamos entrevistar alguns profissionais, perguntando a eles: o seu trabalho te estressa? Marco, você consegue estabelecer uma boa relação entre sua vida profissional e a sua vida pessoal? Bom, essa é uma relação sempre muito difícil. Sobretudo para mim que trabalho com a pessoa que eu escolhi como minha companheira ao longo da vida, então é sempre muito complicado separar a área profissional da área pessoal. Mas isso vai ser um exercício diário, tem sido um exercício diário, e o importante é nunca deixar os problemas que se iniciam no escritório serem levados para casa, para a vida pessoal. Isso é um exercício, como eu já disse, muito difícil, mas que tem que ser trabalhado ao longo da vida toda. Mas isso porque, de alguma maneira, o seu trabalho é estressante? Sim, o trabalho é muito estressante. O profissional do direito, em geral, ele tem uma visão muito teórica quando ele sai da faculdade, quando ele se insere no mercado de trabalho. E essa dicotomia entre a parte teórica e a parte prática fica um ponto bem controverso, porque a gente vê muitas coisas na vida prática mesmo, exercendo a profissão que não se vê ao longo da faculdade. E é muito complicado, você vê pessoas com um jeito muito diferente, você vê princípios muito diferentes, coisas que às vezes colocam em questão seus próprios freios morais. Carlos, o senhor consegue estabelecer uma boa relação entre a agenda pessoal, familiar e a agenda profissional? Bom, uma boa relação não, mas eu tento conciliar todos esses aspectos da vida, né? O profissional com o pessoal. Não é fácil, mas ainda mais para quem viaja sempre, mas sempre também nós estamos correndo atrás aí de atender os lados, né, da vida. Isso gera algum tipo de estresse, faz com que a relação seja estressante, o trabalho? Qual relação? A relação entre o mundo pessoal e o mundo profissional. Sempre nós temos que atender os lados e às vezes é estressante sim, né? Às vezes eu gostaria de estar mais em casa e mais com meus amigos, mas o trabalho sempre exerce uma pressão, né, maior, porque os amigos não irão me cobrar mais do que meus clientes, né? Então, não é fácil. E acaba gerando esse estresse, né? Isso. Existe sim um estresse aí. Adalto, e você consegue estabelecer uma boa relação entre a agenda do seu trabalho, a agenda pessoal, a relação entre trabalho e família? Sim, é um trabalho bastante estressante, trabalho da agência, porém eu consigo estabelecer uma boa relação, né? Faço uma caminhada após o término das minhas atividades. Isso ajuda no meu dia a dia a ter uma produtividade melhor, né? Eu vejo que isso, se a gente buscar essa relação, a gente consegue ter benefícios, né, em casa, no trabalho. Isso é muito gratificante. Você disse que ele é estressante. Por que o trabalho da agência seria estressante? Bom, é estressante no sentido que a pressão do dia a dia, né? Você executa uma campanha e o cliente, a empresa, precisa de resultado, precisa de retorno. Porém, você sente aquela pressão de atender as necessidades, né, do cliente. E nesse sentido você acaba se desgastando, né, se estressando, né? Então nesse parâmetro eu vejo o dia a dia bastante corrido e muito estressante. Faz uma caminhada no final do dia, ajuda a colocar as coisas em lugar e tranquilizar, né? Exatamente, sem dúvida a caminhada é alguma atividade esportiva, né? Isso ajuda você melhorar um pouquinho, né, em casa, no trabalho, acaba você recarregando, né, as energias e ficar
mais disposto para enfrentar as pressões do dia a dia. Edmilson, você consegue estabelecer uma boa relação entre a sua agenda pessoal e a sua agenda profissional? Consigo, porque tanto o trabalho como a família, o pessoal, você tem que conciliar. Você não pode misturar as coisas. Trabalho é trabalho, pessoal é pessoal. Então, se você investe em um e não investir no outro, você acaba se prejudicando, tanto profissionalmente como na família. Então, nós temos que conciliar com tudo. Ter um espaço para o trabalho, como eu chego aqui 7 horas da manhã, vou até às 18 horas. Então, eu tenho que ter das 18 horas até as 19 horas, é uma hora que eu tenho que estar para a minha vida familiar, pessoal. Aí depois das 19 horas até as 22 horas, já vem a escola, a faculdade. Então, quer dizer, o tempo que eu tenho pessoal é mínimo, mas tanto um como o outro eu tenho que conciliar. Eu tenho que deixar o espaço para cada um, não misturar as coisas. Porque quando o profissional mistura o pessoal ou vice-versa, ele acaba se prejudicando, nenhum nem outro. Aí o fracasso é certo. E assim você consegue, então, evitar o estresse, ou o estresse está presente também no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho? Eu creio que o estresse, ele sempre acontece, mas não aquela coisa estressante, da pessoa ficar ali cansada, começar a querer descabelar. O estresse, ele vem normal, pelo seu dia a dia, pelo fato do trabalho. Mas quando a pessoa consegue conciliar tudo, então o estresse é pouco. Mas o estresse é normal, vem para todos os profissionais, vem para todo mundo. E você tem alguma forma para combater, já que você está dizendo que é normal, que ele acaba vindo, você tem meios, você busca alguma alternativa para fugir dessa situação? É só você não ficar na mesma rotina, procurar mudar, fazer uma coisa, sempre fazer outra, como no meu caso, na minha profissão, sempre tem outras coisas para se fazer. Então você vai ali, fala com um funcionário, fala com uma outra pessoa, você lê o jornal, você vê o que está acontecendo, você procura falar com as pessoas, vai no ambiente, vai em outro, então vai sempre mudando. Porque quando fica na rotina, o estresse é aquilo ali, é aquela rotina de sempre. Então se você fica naquela coisa de sempre, pode ter certeza que o estresse é certo. Mas quando não, o estresse é menor e não tem prejuízo para muito. Depois de termos assistido a esses depoimentos, vale a pena a gente entender um pouquinho melhor o que é estresse. Estresse, ou estresse, pode ser definido como a soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos externos e que permitem ao indivíduo superar determinadas exigências do meio ambiente, provocando algum desgaste físico e mental. O termo estresse foi tomado emprestado da física, onde designa a tensão e o desgaste a que estão expostos os materiais, e usado pela primeira vez, no sentido que hoje usamos, em 1936, pelo médico Hans Self. Agora que nós entendemos melhor o que é estresse, resumidamente, essa resposta que o organismo, tanto fisicamente quanto psiquicamente, dá às pressões às quais está submetido, vamos entender melhor quais são os grandes fatores estressantes no mundo do trabalho. Quais são essas influências ou pressões que acabam levando o organismo, tanto organicamente quanto psiquicamente falando, a uma situação de desgaste, de esgotamento, tanto físico quanto mental. Os principais motivos do estresse são, no mundo do trabalho, a falta do controle de trabalho, ou seja, da participação do trabalhador na determinação da própria rotina, o sofrimento proveniente do conteúdo e carga de trabalho, a própria ameaça de desemprego, a responsabilidade quando ela é acima da capacidade do trabalhador, responsabilidade pela vida e o bem-estar de outras pessoas, o desconforto ambiental, como ruído elevado, iluminação inadequada, pouco espaço, temperatura elevada ou muito baixa, excesso de pessoas, a baixa complexidade do trabalho também, caracterizado às vezes por atividades repetitivas ou monótonas, ou às vezes quando são altamente complexas, gerando um sentimento de incapacidade. Como vimos, os motivos que podem levar ao estresse por parte do trabalhador são muitos, mas todos eles são passíveis de serem trabalhados, de serem cuidados no ambiente de trabalho para evitar o estresse. No outro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre
quais são as condições que evitam realmente o estresse? Em especial, uma grande condição, que é a fortaleza de muita gente na luta contra o estresse ou impedindo que o estresse chegue até a pessoa.